E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Miguel Sonic, o Atus Shadow tá aqui do meu lado. Ele não quer participar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer o vídeo. Sério, ele não quer, mas tudo bem. Então gente, hoje o vídeo que eu vou fazer é sobre... Cadê o controle para baixar esse desenho? Apaga o vídeo, vai, apaga. Não, calma. Apaga nada. Não. Não tem roteiro. Não tem roteiro. Você tá gravando. Eu vou continuar gravando até eu terminar, até quando eu quiser acabar o vídeo. Tá bom. Porque tá lá na minha mão. Desembucha, vai, continua o vídeo. Não, pera. Não. Foi ridículo? Foi. Mas eu fiz isso pra ficar um pouquinho mais engraçado. Ataque Me dá essa miséria, filho de uma merda. Filho de uma égua do meu próprio sangue. Porque tu é meu irmão, então vamos... Tá, vamos lá. Então, gente, hoje eu vou falar sobre desenhos animados. Sim. Olha só, eu vou falar o que... Olha só, eu vou falar a minha opinião sobre desenho de hoje em dia e de antigamente. Pau! Silêncio. Eu tô gravando. Tá bom, gente, olha só. Então, gente, olha só. Eu vou te falar. Você, adulto, criança, adolescente, sei lá qual é a tua idade, não ligo pra tua idade. Porque eu não sei, eu não te conheço, então eu não tenho que me importar com a tua idade. Mas olha só, você já deve ter assistido vários desenhos. Quanto os desenhos de antigamente, quanto os desenhos de hoje em dia. Então, você percebeu que os desenhos de hoje em dia estão um pouco sem graça. Frescos. Você quer participar do vídeo? Não. Então não me ajuda. Por isso mesmo, quero atrapalhar. Eu não sou seu pai, não sou sua mãe. Continua. Mas o chinelo ainda tem poder. O chinelo ainda tem poder. Continua. Tá. Tá bom, gente, olha só. Primeiro, olha só. Olha só, vocês já assistiram alguns desenhos de antigamente? Você via que eram um pouco melhores do que os desenhos de hoje em dia. Já que os desenhos de hoje em dia estão muito mais infantis, tratando as crianças como um bicho burro. Porque são, né? Tipo, criança não nasce sabendo. Desculpa. Mas tinha que ser tão burro assim? Parece que os desenhos de hoje em dia estão ensinando como é que as crianças são burras. Assim, olha só, quando eu era criança, aí eu assistia, quando eu era muito criança, eu assistia Teletubbies e Patati Patatá. Era um desenho bem tranquilinho, bem infantil naquela época. Sim, eu assistia. Mas quando eu cresci um pouco, eu assisti, eu e meu irmão, assistimos as pérolas Da Cartoon Network. Exatamente. Steven Universo, Hora de Aventura. Apenas o Show. Dino Trucks. Tá bom, esse era o meu favorito. E não era do Cartoon, era... Era assim, passava lá. Comenta aí nos comentários se passava ou não Dino Trucks na Cartoon Network. Tá, esquece. Continuando. Jailhouse, a Casa da Coruja. Esse daí. Wrecked Falls. Osvaldo não passava naquela época. Passou Mas um era pouquinho. divertido, tipo, não tinha sentido, mas era divertido. Olha só, a gente era criança, mas não passava naquela época, né? Passou um pouquinho mais pra frente. Passou um pouquinho mais depois daquela época. Olha só, esses desenhos aí que eram muito bons. Isso O mesmo. Mundo de Greg não tinha naquela época. Não tinha. Então, olha só, era Titio Avô. Isso mesmo. É uma pérola. Irmão de Jorel. E mais, minha opinião. O Irmão de Jorel tá uma merda. Até uma temporada. Tem temporadas que não faz sentido. No começo, até o meio, dá pra aguentar. Mas as novas temporadas estão tão merda,
tá tão bagunçado que eu aguento, porque eu me sinto que é estragar o desenho. Tirando a minha opinião. Olha só. Olha só, esses desenhos eram incríveis. Olha só, esses desenhos eram incríveis. E pra você que assistiu esses desenhos, ou até os desenhos mais antigos, que eu também já assisti, que é os Pernalonga, o desenho do Pernalonga, o desenho dos Pernalonga aí, e do Castelo Rá-Tim-Bum. É um desenho educativo, mas vamos focar nos da Cartoon. Olha só, gente, os desenhos, até Bob Esponja, mas vamos. Então, gente, olha só, se você perceber, olha só, você que é um pouco mais velho, se você vê, se você vê os episódios, rever, ou ver, voltar a ver, os episódios de Hora de Aventura, Irmão de Universo, esses desenhos, que desenho que você gostava desse tipo, você vai ver que os desenhos de hoje em dia não, parece que não estão tão bons quanto antigamente. Mas olha só, os desenhos de antigamente, eles eram bem mais diferentes. Tipo, no Steven Universo tem um episódio que me lembra muito o Silent Hill. Porque o Steven Universo tá no hospital, tá tudo no breu, e tem um monstro lá. Foi tu, tá? Tem um monstro lá. Isso mesmo. De la Mario. Tem um monstro. Esse Le Monstro de la Mario. El monstro de la Mario. Monstro do armário. Eu sei. A gente não é mexicano, a gente é brasileiro. Eu errei a fala. Não, eu errei em português. Ganhei. No argumento. Mais um pio que sai da sua língua. A minha mão vai tampar a sua boca. Pio! Tá, esquece. Bom, continuando. Tá bom, continuando. Nenhum desenho de hoje em dia mostra um cenário de terror. Não é de terror. Um cenário desses. Mas além disso, esse universo e outros desenhos lá punham episódios que davam sentimentos. Tipo, alguns episódios que mexiam com nossos sentimentos. Tipo, Hora de Aventura, tinha momentos que a gente ficava pensativo e pensativo e também Pensativo, Miguel. pensando, a gente ficava pensando com o fim, com o Jake em Hora de Aventura. A gente até sentia a pressão do fim. A pressão do fim, porque tinha momentos que o fim humano de Hora de Aventura ficava com muito medo ou não conseguia lutar por alguns momentos com alguma dificuldade mentais ou por algum problema mental que aconteceu. Deixa eu ver, um monte de banana. Isso é um episódio da, não sei de qual temporada, é um episódio do que acontece depois que o Finn mata o Finn de Grama, que ele ganhou de uma espada amaldiçoada. Então, ele não consegue matar mais nenhuma criatura, porque se ele tentar matar alguma criatura, o Finn de Grama aparece na sua cabeça. No caso, Samambaia. O Samambaia fica perturbando ele na cabeça dele. E a gente fica vendo e fala. E a gente fica vendo e vê. Tipo, é fácil. Tipo, na minha opinião, tipo, como foi pra mim, eu me via matando um osso de banana ainda. Só que eu me via tentando ajudar o Finn, tipo, empurrando a espada, pegando a espada, segurando a mão do Finn junto com a espada e empurrando para baixo para acertar a cabeça do monstro de banana. Mas além disso, o Hora de Aventura tem cenas que são cenas muito engraçadas. Cenas muito engraçadas, mas não é o ponto aqui agora. Então, Hora de Aventura tem muitas cenas que mexem com o nosso sentimento, que faz a gente refletir, mas além de refletir, sem ficar mais alegre, porque tinha momentos que mais imersivo. mais imersivos, momentos que a gente ficava mais imersivo, até mais feliz, tipo momentos que a gente se acabava de rir.
o riso vou deixar para outro desenho, mas momentos de sentimento, tipo, toda vez que o Finn se apaixonava ou ia dar um beijo a alguém, tipo, ou ele salvava alguma coisa, a gente ficava feliz. Tipo, às vezes algumas brigas eram tão intensas que a gente ficava lá torcendo, tipo, que nem um grupo de futebol. Eu nunca joguei futebol, não, eu já joguei futebol, mas eu nunca torci para futebol porque eu não gosto de futebol. Tá bom, olha só. A gente, olha só. O Hora de Aventura sabia como mexer com nossos sentimentos, quanto os bons, quanto os ruins. Porque a culpa, às vezes os desenhos mostravam uma culpa e até mostrava o que era empatia. Porque em mais um episódio de Hora de Aventura, um gigante do irmãos Limão, Irmão Grab, que honestamente o dos psicopatia é dois demente. irmãos Greg, né? Os dois irmãos. Os dementes. Eles fizeram levantar um gigante. E o gigante não tinha coração, o coração dele tava parado. O Finn Jake bate e o coração dele volta. E a gente vê que o gigante, depois que o coração dele começa a bater, ele fala, ele dá um pensamento, tipo, ele fica se contrariando, tipo, ele fica pensando que é empatia, se estragar, de destruir bilhões de vidas para outras vidas sobreviverem. E aí, outras vidas sobreviverem. Ele fica pensando nisso, ele fica se culpando, ele fica triste. Então ele se transforma num monte de balinhas, para todo mundo lá do reino do Limão Greg continuar vivo. É Irmão Grab. Do Limão Greg continuar vivo, o povo dele, e ele se sacrifica, o gigante. Mas foi uma coisa boa e ensinou uma pequena parte de empatia. Tá, agora diversão. Ó, pera, Hora de Aventura já foi. Apenas um show. Apenas um show. Se você assiste apenas um show, é muito incrível. Verdade. Tipo, meio que eu soube até que cada episódio, meio que eles escreviam qualquer coisa que encaixava e colocavam, tipo... Tipo, cadeira. Tipo, se você pôr uma cadeira... tipo, organizar cadeiras. Rigby e Mordecai vão organizar as cadeiras, mas não querem. Rigby fica preguiçoso, vão até o armazém, jogam um jogo, liberam o monstro do jogo, misturam um monte de máquinas de videogame. Pra criar um transforme de videogames e derrotar o bicho. Todos eles ficam jogando. E depois de uma batalha super intensa, tudo acaba, menos a tarefa de arrumar as cadeiras. Ou até, em outro exemplo, pintar a parede. O Mordecai e o Rigby pintam a parede, só que pintam errado, invocam um bicho da tinta, e eles têm que lutar com a tinta pegando o extintor d'água supremo. O extintor d'água supremo, vão lá, matam o bicho, aí o Benson chega e fala: por que vocês ainda não pintaram o portão? Vão lá pintar, senão eu vou demitir vocês. Ou melhor ainda, uma pérola, Rigby e Mordecai fazendo bagunça. Mordecai taca o Rigby na cama elástica, ele quebra a parte da parede e ficam desesperados o episódio inteiro tentando consertar a porcaria na parede que eles quebraram. Então, apenas um show era um desenho poucas ideias. Também tinha momentos que mexiam com nossos corações, só que tinha outros momentos que a gente só morria de rir, porque eles eram poucas ideias. Tipo aquele episódio onde o Rigby tenta voltar pro corpo dele e quando ele e depois que atropelam o corpo do Rigby, ele volta e ele grita com vontade, porque ele acabou de ser atropelado. Quer que eu vire a câmera pra você? Sim, Ricky Rigby, oi gente, ele fica mais ou menos assim, ó. Então, tá tudo bem? Desse jeito. Assim. Ele só falou um bem dado. Então, Mordecai e Rigby faziam piadas incríveis e era bem divertido. Além de ter uma grande temporada, o filme deles foi engraçado também. Verdade. O filme do Mordecai e Rigby, que foi o final da temporada ou da série, né? O filme terminou. A série foi incrível. Eu gostei de ver o Mordecai do futuro, meio que Star Wars das ideias. Foi legal e foi engraçado. Deixa eu ver, outro desenho. Drama. Drama e ótima história. Steven Universo.
A gente ainda não falou, né? Verdade. Então, Steven Universo é um desenho incrível. Verdade. O Steven Universo tinha uma história incrível, que se você vê a história do, do fim até o começo, ao contrário, você vai ver que tudo se encaixava perfeitamente. É verdade, eu mesmo, gente, inclusive hoje, gente, de novo, inclusive, gente, um detalhe, eu mesmo aprendi bastante, ó, bastante de biologia, bastante. Sério, eu aprendi muito biologia. E agora, eu mais crescido, pra vocês que já assistiram o Steven Universo, viram as Gems, tudo bem. É um alienígena que tem uma pedrinha de cristal que guarda o corpo. Só que pra mim, tentar explicar isso de um jeito biológico, gente, isso é quase impossível, meu filho. Sério, eu tenho que fazer todo um questionário inteiro na minha cabeça, só tentar pensar em sei lá, explicar como é que, por exemplo, a Jasper vira uma esfera, como faz o capacete. Sério, eu tenho que tentar pensar em como fazer isso. E se você quebrar a ponta da minha lapiseira, eu vou quebrar minha lapiseira na sua cabeça, tá? Aí, tá vendo? Enfim, tirando isso. Eu peguei essa lapiseira lá da escola. A nossa mãe nem comprou, só comprou as pontas. Foi o grafite, Vai fazer um. Para de fazer um mil, piada sem graça. A gente tá bem idiota, né? Desculpa pela idiotice. Se a gente tiver muito demente ou idiota pra vocês, sai do vídeo. Mas a gente quer ser diferente de outros youtubers. E a gente não quer ser exagerado, então desculpa. Então, gente, olha só. O Steven Universo tinha uma história incrível. Eu sei, eu já falei do Steven Universo já. Eu já falei do Steven Universo, mas eu vou voltar com ele. Era muito legal. A história combinava muito. Quanto os desenhos de hoje em dia quase não tem história. Os desenhos de hoje em dia, olha só, vários personagens não têm aprofundamento e episódios que mexem com o nosso coração. Tirando animes, né? Tirando anime. Eu tô falando de desenhos, não de anime. Olha só, tipo, desenhos de hoje em dia, tipo, desenhos de hoje em dia não são tão bons assim, na minha opinião. Tipo, todos eles não têm a mesma ideia, a mesma sentido, não vão marcar as crianças. Olha só, alguns desenhos de hoje em dia, as piadas deles não são legais, são burras e não divertem ninguém. Os desenhos de hoje em dia infantis. Eu sinto até pena das crianças de hoje em dia por assistir isso, porque isso não é engraçado. Porque não foi engraçado, porque não tem graça. Deixa eu ver. Personagens. Os personagens parecem que são a mesma pessoa. Não parece, mas os personagens parece que só estão lá para existir. Eles não têm tanto aprofundamento. A personalidade deles não é tão marcante que nem a personalidade dos outros desenhos. E três, história e também os desenhos que tem história. Os desenhos que tem história, que tem uma historinha lá acontecendo, não tem um roteiro muito bom. Não tem uma história, um roteiro muito bom, que nem os outros desenhos. Tipo, os outros desenhos, cada episódio é uma parte da lore, é uma parte da história. Até o episódio mais besta, até o episódio até o Cebolinha. O desenho, o momento do desenho, o episódio do o episódio do o episódio normal sem história é parte da história. Tem os episódios que são mais de boa, mais tranquilos, que são de piada, são da história. Quando os desenhos de hoje em dia, cada episódio não tem história. Os desenhos que tem história parece que não fazem parte da história. Parece que a história não é bem feita. É meio que é lá, mas eles não põem muito sentimento, mais aventura, mais coisas assim. Tipo, mais que chamava mais a atenção e prendia a gente no desenho. Não tem isso. Outros, deixa eu ver. Aprofundamento de personagens. Cada personagem tem uma pequena história.
Tipo, em Steven Universo, Hora de Aventura, apenas um show. Todos os desenhos que eu citei antes tinha tinha um aprofundamento nos personagens, meu irmão de Jorel. Tinha um aprofundamento no personagem muito bem feito. A gente aprendeu muito sobre a Pérola, muito sobre a Ametista, a Espinela, a Garnet. A gente já aprendeu muito sobre esses personagens. Até a gente aprendeu muito sobre o Finn, sobre o Jake, sobre o Mordecai e o Wigby. Bastante. Mas eles davam um toque no sentimento. Tipo, quando os personagens choravam, a gente ficava um pouquinho triste, porque a gente sentia porque ele chorava. Porque era um momento triste, a gente ria deles. A gente chorava de tanto rir deles. Porque tinha um momento que era engraçado, a gente morria de rir. Então, aprofundamento de personagens e sentimentos. Os desenhos de hoje em dia não sabem mexer com sentimentos. Também as situações. As situações de cada personagem dos desenhos antigos eram muito mais interessantes. Tipo, o Jovem Titãs é um desenho novo, mas eu acho muito ridículo. A minha avó gosta, acha bonitinho. Olha só, mas os Jovens Titãs pra mim não tem o mesmo ar de aventura que nem os outros. Os outros desenhos. Tipo, eles fazem piada com qualquer coisa. A luta não é séria. Nos outros desenhos, a luta era tão séria que a gente até fechava a cara. Tipo, no momento onde a Garnet lutou contra a Jasper lá na nave, lá na nave espacial dela. Ela canta, mas a luta ainda fica boa. Ela canta e a luta fica boa ainda. Os desenhos de hoje em dia, os Jovens Titãs, eles fazem pia, eles cantam, mas não fica tão legal que nem. Mas eles não ficam legal, mas não fica legal igual ao Steam Universo. E até em Hora de Aventura tinha lutas que a gente ficava vidrado. E até em apenas um show tinha isso, a gente ficava animado, não é tu? É. Aí, Victor vai. E mais. Na nossa época a gente também assistia Victor e Valentino. Eu só me lembrei deles agora, tá? Mas continuando. Olha só. Esse desenho de hoje em dia não tem aprofundamento de luta. Não tem essas coisas que eu falei. E nem aprofundamento de luta. E mal os desenhos de hoje em dia tem luta. Porque é muito. Não pode fazer isso porque é muito violento. Nem tudo se resolve na conversa. Tem que ter porrada. E os personagens de hoje em dia, das histórias dos desenhos de hoje em dia, parece que todos eles são hipsters. Parece que todos eles se resolvem na conversa, se resolvem na paz. E nenhum deles quer sair na porrada. Nenhum deles quer sair na porrada ou quer brigar com alguém. Nenhum deles. Ei, pessoal. Nenhum deles. Além disso, os personagens não marcam a gente. Tem diversos personagens dos desejos novos, que não vão marcar a gente, não vão marcar a criança como nos marcou. Tipo, ironia, sarcasmo, o personagem se achando um pouco, tipo, não. Qual é a euforia? Não. Qual é o nome daquela palavra que a pessoa fica se achando mais engraçada ainda? Não sei. Debochando. Tipo, personagem que. Personagem grosso. Só personagem grosso. Engraçado, mas porém sarcástico. E. Qual é a palavra? Arthur, qual é a palavra? Cômico. Não, cômico, eu já falei. Não, eu falei engraçado, mas. Que eu acabei de perguntar. Eu que esqueci a pergunta. Se acha muito mais eufórico ou se acha muito? O personagem que se acha um pouco. Tipo, se fosse eu, não teria se fosse eu, teria fazido pior. Então
Então, não tem isso. Os personagens parece que não tem muito sentimento, não tem muitas ideias, assim. Tipo, eles às vezes não se acham, tipo, eles falam, nossa, obrigado. Assim, tipo, eu vou usar a inspiração como o Grinch. Não tem, hoje em dia não tem quase nenhum personagem que é igual ao Grinch nos desenhos das criançadas de hoje em dia. No desenho das criançadas de hoje em dia não tem um personagem que imita a aparência, que imita a personalidade do Grinch ou uma personalidade que chama mais atenção. Parece que todos são ralados. Todos eles só estão ali e não se aprofundaram. Então, gente, olha só, criança, sou criança, sou pivete. Pirralho. Obrigado, meu belo animal. Pirralho. Ficou legal. Obrigado. Desculpa por estar te ofendendo, mas pivete, pirralho, criança. Ah não, cabeçudo. Vai, se você tá com o celular, vai ver YouTube e vai ver coisa que presta no YouTube. Além Vai. de Renaldinho, também Barbie Não, grávida de Ken. não cita esses nomes merda. Não cita. Olha só, vai ver coisa que interessa no YouTube. Tipo, ver os desenhos antigos, ver. Ben 10. Aí, então, criança vai assistir. Tá bom, pessoal. Ver um episódio, alguns episódios de Steven Universo, de Hora de Aventura, de Apenas um Show. Victor Valentino e. Samurai Jack. Samurai Jack. É bom você assistir. Você vai ver o que é luta de verdade. Você vai ver o que é luta de verdade com Samurai Jack. Vê esses. Vê esses desenhos. O seu humor vai mudar completamente. Você vai rir. Você vai chorar. Você vai ficar sentimental. Você vai gostar. Mas as músicas dos desenhos antigos eram muito melhores do que os mas as músicas dos desenhos antigos é um pouco melhor do desenho de hoje em dia pra criançada, tá? Vê os desenhos antigos, esses que eu falei, e aí você vai ver, você vai mudar, você vai ficar melhor do que você já é. Você vai fazer, tá? Você vai ficar melhor do que você já é. Deixa os Jovens Titãs aí, desliga a TV assistindo os Jovens Titãs. Eu sei que você tá assistindo os Jovens Titãs, porque eu sei, é um chute. Mas, se você estiver assistindo, eu tô mandando. Por favor, tô mandando desligar a TV. Tá? Olha só, faz isso. É só a minha opinião. Uma ordem. Mas a minha opinião. Mas se você não quiser assistir, vive na ignorância, vive assim. Mas só tenta. Tenta ver esse desenho e você vai ver. Experimente esse desenho e você vai ver. Aviso. Se você for. Mas aviso. Se você for frouxo, cai fora. Não assista esse desenho. Por quê? Samurai Jack. Porque se você só assistiu esses desenhos até agora, se você só assistiu esse tipo de desenhos até agora, você é frouxo para assistir os outros desenhos. Se você assistir esses desenhos que você assiste hoje em dia e ver os desenhos de antigamente, você vai ver o quanto de diversão você perdeu. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. Você vai ficar uma pessoa mais forte, você vai ficar melhor do que você já é. E aproveite e assiste também Authentic das antigas. Authentic Games das antigas. Das antigas. Mas eu tô falando de desenho. Youtubers, eu posso fazer um vídeo separado, tá? Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas vocês vão ver coisa que presta no YouTube. Pesquisar esses desenhos que eu falei pra vocês, que são os desenhos melhores pra vocês, que são desenhos que interessam, que é Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo, Samurai Jack, Real House, a Casa da Coruja. Real House, a Casa da Coruja, Victor e Valentino e Real House. Assista! Ataque Lori. Não, para! Assista, senão...
assista esse desenho, senão eu vou puxar sua orelha. Você dormir. Senão eu vou puxar seu pé à noite. É isso aí, eu vou puxar seu pé à noite. Então, tchau, gente. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Você dá o like, se inscreve. Se você quiser, você não é obrigado. Mas, falou e bom final. Tarde, né? Pra mim já tá de noite, mas tchau.